Você acredita que meu pai vendeu meu apartamento para minha irmã sem nem perguntar o que eu achava? Eu só fiquei sabendo porque ele mandou uma mensagem curta dizendo: vendi o apartamento para sua irmã. Ela precisa mais do que você. Meu coração travou. Como isso pôde acontecer? Quer saber como virei o jogo e recuperei o que era meu de verdade? Então escuta essa história. Isso aconteceu há uns 3 meses. Era um dia normal de trabalho. Saí do escritório às 6 da tarde, andando no meio da correria de Manhattan, só pensando em chegar em casa e descansar. Mas quando abri a porta do meu apartamento, não acreditei no que vi. Minha irmã estava lá, não esperando por mim, não de visita. Ela estava dentro da minha casa, super à vontade, como se fosse dela. Franzi a testa, o coração disparou. Como você entrou aqui? Ela me olhou tranquila, como se eu fosse a intrusa. Por que tá perguntando? Esse lugar é meu. Eu congelei. O quê? Papai já passou a propriedade para você? Aquilo foi como um soco no estômago. Peguei o celular e liguei pro meu pai na hora. Ele não atendeu. 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, nada. Só recebi uma mensagem. Vendi o apartamento para sua irmã. Ela precisa mais do que você. Fiquei olhando para a tela, com os punhos tão fechados que minhas unhas estavam machucando minhas mãos. Vendeu como se fosse só dele, como se eu não tivesse investido tudo naquele apartamento, cada centavo, cada esforço, e fez isso sem me perguntar, sem se importar com a minha opinião. Só decidiu por conta própria. Ela precisa mais. Isso foi o mais absurdo de tudo. E eu não precisava de um lugar para morar. Meu pai achou que, só porque eu tenho um emprego fixo, eu podia abrir mão do meu sonho assim, fácil? Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Isso não podia estar acontecendo. Peguei o celular de novo e disquei o número dele. O telefone tocava, mas ele não atendia. Liguei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, na 10ª eu já estava perdendo o controle. Por que ele não atendia? Eu apertava o telefone com tanta força que ele começou a render. Ele sabia que eu ia ligar. Ele estava me evitando. Minha respiração ficou pesada, e uma raiva enorme subiu dentro de mim. Eu não podia ficar parada. Peguei as chaves do carro, entrei e liguei o motor. Se ele não ia me atender, então eu ia falar com ele pessoalmente. No caminho, várias lembranças da infância vieram na minha cabeça. Lembranças de injustiça. Desde pequena, meu pai sempre preferiu a minha irmã, a Vitória, e isso não era coisa da minha cabeça. Sempre foi assim. Lembro do meu aniversário de 7 anos. Minha mãe me deu uma Barbie que eu queria há meses. Quando abri a caixa, meu pai pegou a boneca da minha mão e deu para Vitória. Ela é mais velha, você tem que deixar para ela. Mas não deveria ser o contrário? A irmã mais velha não deveria dividir com a mais nova? Porque sempre fui eu quem teve que abrir mão de tudo. Eu chorei, reclamei, mas meu pai me ignorou. Vitória só sorriu, segurando a boneca como se fosse dela desde sempre. Quando eu tinha 10 anos, ganhei uma scooter rosa que eu amava. Passei o verão inteiro andando com ela, treinando, aprendendo a fazer curvas direitinho, até que um dia cheguei da escola, e ela tinha sumido. Cadê minha scooter? Perguntei. Dei pra Vitória, meu pai disse. Ela precisa mais. Fiquei sem entender. Precisa mais? Como alguém pode precisar mais da scooter do irmão mais novo do que quem comprou e usava ela? Eu tinha 16 anos. Passei o verão todo trabalhando numa cafeteria para comprar aquela bicicleta. Foi meu primeiro presente comprado com meu próprio dinheiro, meu primeiro gostinho de liberdade. Mas menos de uma semana depois, cheguei em casa e vi minha irmã usando ela. O que tá acontecendo? Minha voz tremia de raiva. Me virei pro meu pai. Ela precisa para ir para a escola. Deixa ela ficar com ela. Essa frase se repetia sempre. Até hoje me lembro da dor de ver a Vitória saindo com a minha bicicleta como se fosse dela desde o começo. Quando reclamei, meu pai surtou, me chamando de egoísta, como se querer ficar com minhas próprias coisas fosse errado. Apesar de tudo, só minha mãe tentava me confortar. Ela nunca discutia com meu pai, mas, no silêncio, tentava me ajudar. Quando meu pai tirou de mim o primeiro celular que comprei com meu dinheiro, foi minha mãe quem me deu um dinheiro escondido para comprar outro. Mas eu nunca quis um substituto. Eu queria justiça. E agora, com 28 anos, nada tinha mudado. Só que dessa vez, meu pai não tirou um brinquedo, nem uma bicicleta, nem um telefone. Ele tirou minha casa. Mas dessa vez eu não ia ficar calada. Meia hora depois, cheguei na casa dos meus pais.
Empurrei a porta com o coração disparado, respirando rápido de tanta raiva. A sala de estar estava do mesmo jeito de sempre, tranquila, assustadoramente normal, como se nada tivesse acontecido. Meu pai estava sentado na poltrona, com uma xícara de chá numa mão e lendo jornal, sem culpa, sem remorso, nem um sinal de arrependimento. Meus punhos se fecharam, o calor subiu no peito. Você não pode fazer isso, quase gritei. Minha voz saiu embargada de raiva. Aquele apartamento é meu. Meu pai colocou a xícara na mesa com calma e me olhou, com uma expressão fria, como se eu estivesse exagerando. Meu nome ainda tá nos papéis, disse ele, devagar, bem calmo. Eu tinha o direito de fazer isso. Eu congelei. Aquilo era real? Encarei ele, a cabeça girando. Que direito? Apertei os punhos para tentar segurar a fúria. Você ao menos se lembra quem pagou por aquele apartamento? Quem cobriu cada parcela, mês após mês, sem faltar uma? Ele deu de ombros, se encostando na cadeira como se não fosse nada. E daí? Falou, seco. Meu nome ainda está nos documentos. Isso me dá a palavra final. A raiva subiu em mim tão forte que mal consegui me controlar. Você não pode simplesmente vender meu apartamento só porque seu nome tá num papel. Gritei. Foi meu esforço, meu suor, meu sacrifício. Eu trabalhei duro por aquilo. Meu pai soltou uma risada debochada, como se minhas palavras fossem ridículas. Não exagera, disse, pegando de volta o jornal. Já foi, tá feito. Fiquei parada, olhando para ele, o homem em quem eu deveria confiar, vendo ele tirar de mim a conquista mais importante da minha vida, como se fosse só mais um objeto sem valor. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz soou atrás de mim. Chega! Me virei. Era minha mãe. Ela tinha visto tudo. Não ia mais ficar calada. Não ia mais aguentar em silêncio. O rosto dela estava cheio de raiva, os olhos vermelhos de tanto tempo guardando decepção. Ela deu um passo para frente. A voz tremia, mas era firme. Você acha que tem o direito de fazer isso só porque seu nome tá num papel? Você acha que pode tirar tudo pelo qual ela lutou tanto? Meu pai zombou, cruzando os braços. Eu tinha o direito. Era coproprietário. Não, você não era, minha mãe respondeu firme. Você só assinou para ajudá-la a comprar. Mas quem pagou foi ela, cada centavo, mês após mês. Você nunca deu nem R$1. Sabe quantas horas por dia ela trabalhava? Sabe o quanto ela batalhou? Meu pai continuou indiferente, como se as palavras dela não tivessem peso. Minha mãe olhou para ele como se não reconhecesse mais o homem na frente dela. Você maltratou ela por anos, sempre favoreceu a Vitória, sempre tirou dela para dar para sua irmã. Eu fiquei calada por muito tempo, mas não agora. Meu pai franziu a testa. Mas minha mãe ainda não tinha terminado. Desde que ela era criança, você sempre colocou a Vitória em primeiro lugar. Pegou os brinquedos dela, a bicicleta, até o celular que ela comprou com o próprio dinheiro. E agora quer tirar a casa dela também? Ela balançou a cabeça. Não, eu não vou permitir isso. Ela se virou para mim, com lágrimas escorrendo no rosto. Dessa vez, eu estou com você. Se você e a Vitória não devolverem esse apartamento agora, eu vou me divorciar de você, e vou cortar relações com a Vitória também. O silêncio que encheu a sala foi sufocante. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar com tanta firmeza. Meu pai riu, frio. Então se divorcia. Pegou as chaves do carro e saiu sem olhar para trás. A porta bateu com força, parecendo o fim de tudo. Ficamos só nós duas. Ninguém falou nada, só nos abraçamos e choramos. Minha mãe e eu ficamos sentadas em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Meu pai tinha ido embora. Minha irmã tinha tomado o apartamento. Parecia que o mundo estava contra mim. Foi então que meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Alô? Aqui é da financeira. Acabamos de receber uma solicitação para transferir a propriedade do seu apartamento. Meu coração apertou. Os dedos fecharam com força no celular. Transferência? Repeti devagar. Parece que há um problema. Precisamos que você venha até aqui pessoalmente para esclarecer. Também encontramos algumas irregularidades. Pode vir amanhã de manhã? Claro, respondi na hora. Eu vou. Desliguei e olhei para minha mãe. Ela me observava, com os olhos cheios de preocupação, mas também de força. Ela pegou minha mão e apertou firme. Dessa vez eu tô com você. No dia seguinte, às 9 da manhã,
Minha mãe e eu chegamos no escritório da financeira. O lugar era chique, com cadeiras de couro e cheiro de café no ar. Mas nada daquilo parecia acolhedor. Eu estava ali para recuperar o que era meu. Um homem de terno, de meia idade, se aproximou com uma pasta na mão. A plaquinha na mesa dizia: Michael Carter, diretor financeiro. Obrigado por ter vindo, ele disse, apertando minha mão. Seus olhos mostravam que ele já sabia da gravidade da situação. Por favor, sentem-se. Nos sentamos e ele colocou a pasta na minha frente. Nós analisamos a solicitação de transferência que seu pai enviou, começou, e encontramos um problema sério. Abri a pasta e fui olhando os papéis. Esse apartamento ainda tem um empréstimo ativo. Isso quer dizer que a transferência não pode ser feita. Franzi a testa. Então, a transferência não é legal? Michael assentiu. Isso mesmo, pelo contrato, a propriedade não pode ser transferida enquanto o financiamento não for quitado, a não ser que a pessoa que está pagando aceite a transferência. De acordo com nossos registros, quem paga é você, não seu pai. Uma faísca de esperança acendeu dentro de mim. Então o apartamento ainda é meu? Sim, seu pai não tem o direito de vender ou transferir sem sua autorização. Se você quiser, podemos bloquear qualquer transação agora mesmo, para evitar que algo ilegal aconteça. Pela primeira vez em dias, eu sorri. Sim, por favor, faça isso. Michael assinou alguns papéis e me olhou com atenção. Mas, tem mais uma coisa que você precisa saber. Meu corpo ficou tenso. Um arrepio percorreu minhas costas. Michael deslizou outro arquivo na minha direção. Enquanto revisávamos os registros de empréstimos, encontramos algo estranho. Abri o arquivo e comecei a folhear as páginas. Meus olhos passaram pelos números e pelo texto, até que congelei. Valor do empréstimo, $20.000. Mutuária principal, Sophia Carter. Avalista, Richard Carter. Nome do meu pai. Data, alguns meses atrás. Eu nunca fiz esse empréstimo. Meus olhos se arregalaram. Minha voz saiu quase como um sussurro. Isso não é meu. O que é isso? Perguntei. Michael suspirou e ajeitou os óculos. De acordo com nossos registros, esse empréstimo está no seu nome. Seu pai é o avalista, porque o nome dele estava nos documentos do apartamento. O banco aprovou o empréstimo usando seu apartamento como garantia. Senti um choque correr pelo meu corpo. Você está dizendo que meu pai usou meu apartamento como garantia de um empréstimo? Michael assentiu, devagar. Isso mesmo, mas o pior é que, no contrato, está escrito que você é a responsável por pagar essa dívida. A sala começou a girar. Não podia ser verdade. Balancei a cabeça. Eu nunca assinei nada. Michael empurrou a última página do contrato na minha direção. Minha assinatura estava lá, mas não era minha. Minha mãe soltou um suspiro alto e apertou minha mão, como se quisesse me segurar para eu não cair. Ele falsificou sua assinatura, ela sussurrou, a voz tremendo. Eu não conseguia nem responder. Não bastava tentar roubar meu apartamento. Agora ele me deixou com uma dívida de $20.000. Uma dívida que eu nunca aceitei. Michael olhou para mim com compaixão. Se você quiser, podemos registrar isso como fraude de identidade e abrir uma investigação oficial agora mesmo. Fechei os punhos. Meu pai achava que eu nunca descobriria. Ele estava errado. Mas, agora eu deveria denunciá-lo? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça como uma faca girando no peito. Eu sabia que era fraude. Eu tinha todas as provas para levá-lo à justiça, mas ele ainda era meu pai. Minha mãe colocou a mão no meu ombro, com delicadeza, tirando-me dos pensamentos. Vamos para casa primeiro, fala com ele. A voz dela era calma, mas firme. Ele ainda é família, vamos tentar resolver de outro jeito antes. Respirei fundo, tentando manter a calma. Decidi escutá-la. Quando cheguei em casa, meu pai já estava lá. Depois de ter sumido a noite toda, ele voltou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir a vida da própria filha. Estava sentado na poltrona, com o controle remoto na mão, trocando de canal como se a gente fosse visita indesejada atrapalhando a paz dele. Eu não aguentei. Você fez um empréstimo de $20.000 no meu nome? Minha voz saiu gelada. Ele nem olhou para mim, deu só um leve ombro. E daí? Fechei os punhos. E daí? Repeti, devagar, você falsificou minha assinatura. Me colocou como responsável por uma dívida que eu nunca aceitei. Você tem ideia do que isso significa? Dessa vez,
Ele olhou para mim, mas não vi arrependimento, só um sorriso cínico. Eu que te criei, não foi? O que são 20 mil dólares pro seu pai? Essas palavras me atingiram mais forte que qualquer tapa. Eu sempre trabalhei duro, nunca pedi nada, consegui aquele apartamento com meu suor, e ele estava agindo como se eu devesse algo a ele? A raiva tomou conta. Dar para você? Rosnei, com os olhos ardendo. Você tirou de mim sem nem pedir. Você mentiu. Isso não é dar, é roubar. Ele bateu a mão na mesa, o rosto ficando vermelho. Você tem coragem de falar assim com seu pai? Se levantou da cadeira e deu um passo na minha direção, como se fosse me enfrentar. Meu coração disparou, mas eu não recuei. Dá mais um passo, falei com firmeza, e eu chamo a polícia. Minha mãe correu entre nós e abriu os braços para impedir que ele se aproximasse. Já chega, ela chorou, a voz cheia de dor. Você sabe o que está fazendo? Essa é sua filha. Meu pai parou, seus olhos ainda estavam cheios de raiva, mas ele não disse nada. Respirei fundo e olhei diretamente para ele. Você tem uma semana, disse com a voz firme. Uma semana para você e a Vitória consertarem isso. Ou vocês devolvem o apartamento, ou eu levo os dois à justiça. O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe olhou para mim e assentiu. Eu sabia que, dessa vez, ela ia ficar do meu lado até o fim. Meu pai achava que eu estava só ameaçando, que eu não teria coragem, mas ele estava enganado. Naquela tarde, liguei para o Nathan, meu amigo e advogado, especialista em imóveis e finanças. Marcamos de nos encontrar no escritório dele o mais rápido possível. 2 horas depois, saí de lá com um plano. Sofia, se seu pai não quiser cooperar, eu garanto que a gente leva isso pro tribunal, Nathan disse, com um olhar firme e decidido. Mas antes disso, a gente mandou uma notificação oficial. Uma carta foi entregue direto nas mãos do meu pai no dia seguinte. Dessa vez ele não podia ignorar. Não dava para jogar fora como se fosse uma mensagem chata no celular. Eu sabia disso, porque pedi para a carta ser enviada por correio registrado, com aviso de recebimento, ou seja, ele teve que assinar para receber. Dentro da carta estava um ultimato, bem formal, escrito com linguagem profissional e com o selo do escritório do meu advogado. Destinatário: Richard Carter. Remetente: Sofia Carter. Representada por seu advogado Nathan Reynolds. Prezado senhor, Richard Carter. Este é um aviso legal sobre o imóvel localizado na 1425 Westbrook Avenue, Manhattan, Nova York, 100.027. O contrato de hipoteca atual não permite a transferência da propriedade sem o consentimento da pessoa responsável pelo pagamento. Como essa pessoa sou eu, sua tentativa de vender o apartamento vai contra o contrato e pode ser considerada fraude. Além disso, o uso da minha identidade para conseguir um empréstimo de $2.000 sem minha autorização é crime de fraude de identidade e pode ser denunciado. Estou exigindo que você e Vitória saiam do apartamento dentro de 7 dias a partir do recebimento desta carta. Se isso não for feito, tomarei as seguintes atitudes. Farei uma denúncia de fraude financeira. Iniciarei um processo legal para tirar seu nome da propriedade. Avisarei o banco para aplicar as medidas legais cabíveis. Isso não é uma ameaça vazia. Prefiro resolver tudo de forma pacífica, mas se você não colaborar, vou tomar todas as ações legais necessárias. Pense bem. Atenciosamente. Sofia Carter. Depois de mandar essa carta, fui direto pro meu apartamento. Meu coração estava acelerado quando parei na frente da porta. Uma porta que, na verdade, eu nem deveria precisar bater. Respirei fundo, bati com firmeza. Segundos depois, Vitória abriu a porta. Estava com os braços cruzados e aquele olhar arrogante no rosto. O que você quer aqui? Ela disse com tom desafiador. Eu não tinha mais paciência. Você tem 2 opções, me deixe em paz ou ver a polícia chegar aqui. Minha voz estava calma, controlada. Vitória riu, debochada, com aquele olhar de desprezo. Você não teria coragem. Sorri de leve, dei de ombros. Então tirei da bolsa a cópia da notificação que tinha mandado pro meu pai. Abri a carta, devagar, bem na frente dela. Virei cada página com cuidado, mostrando o selo vermelho do advogado, a linguagem fria e precisa, e as consequências bem claras. Você acha que é brincadeira? Olhei nos olhos dela. Recebi essa carta hoje cedo.
Se ainda acha que é uma piada, melhor ler direito antes de rir de novo. Ela olhou rapidamente para o papel. Vi sua mão apertar um pouco. A segurança no rosto dela começou a sumir. Eu não acredito em você, disse com a voz mais baixa, tentando ainda parecer dura. Dobrei a carta, peguei meu celular, rolei até o contato do Nathan e mostrei a ela. Acredite no que quiser, mas se você ainda estiver aqui semana que vem, meu advogado vai resolver, e a polícia vai estar junto com ele. O deboche dela sumiu. O que ficou foi um silêncio pesado. Eu não queria voltar para casa da minha mãe. Não queria ficar no meio daquela tensão de uma família desmoronando. Então liguei para uma amiga e perguntei se podia ficar lá uns dias. Tá tudo bem com você? Emily, minha melhor amiga, perguntou quando abriu a porta. Forcei um sorriso. Ainda não sei, suspirei, mas vou ficar. Mais tarde, meu celular tocou. O nome que eu menos queria ver apareceu na tela, meu pai. Olhei pro telefone, hesitei por um segundo, e recusei a ligação. Menos de 1 minuto depois, ele mandou uma mensagem. Você vai levar isso tão longe assim? Pela primeira vez, achei que ele estava com medo. Não respondi. Logo depois, chegou outra mensagem. Você vai perder sua família se fizer isso. Agarrei o celular com força, os olhos queimando de cansaço. Finalmente, digitei uma resposta simples. Se quiser, posso continuar com o que ela respondeu e o resto da cena. Você me perdeu no momento em que decidiu vender minha casa sem nem esperar a minha resposta. Desliguei o celular e virei ele para baixo na mesa. Me cobri com o cobertor. Naquela noite, eu só precisava descansar. No dia seguinte, assim que liguei o celular, a tela acendeu com várias chamadas perdidas. Mas não era só meu pai, meu tio, minha tia, até parentes distantes, gente que eu nem falava há anos. Abri as mensagens. Uma avalanche de textos bravos começou. Que tipo de filha leva o próprio pai pro tribunal? Como você pode tratar sua família assim? Pirralha ingrata. A Vitória estava certa. Você é egoísta. Só pensa em você. Olhei para a tela, meu coração batendo forte, cheio de raiva. Continuei rolando, meus dedos apertando o telefone cada vez mais. Mas aí eu parei. Um nome conhecido apareceu. Jake, meu primo mais novo. Ei, o que tá acontecendo? Diferente dos outros, ele não me acusou. Não foi agressivo, só parecia confuso. Respondi na hora. Como assim? O que tá acontecendo? Você não viu? A Vitória postou sobre você no Facebook. Meu estômago virou na hora. Abri o app, rolei rápido o feed e lá estava. Uma postagem pública da Vitória, visível para todo mundo, família, amigos, conhecidos. Minhas mãos apertaram o celular com força enquanto eu lia. Ela mentiu em tudo. Deturpou a história com facilidade. E o pior, me fez parecer a vilã. Respirei fundo, bem devagar, tentando manter a calma. Aquilo não era só um mal-entendido. Era um ataque planejado. Fiquei olhando os comentários que explodiam embaixo da postagem. Primos, tios, amigos, até gente que mal me conhecia, correndo para defender a Vitória. Me chamando de egoísta, ingrata, sem coração. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Mas a Vitória sabia, e ela fez aquilo de propósito. Soltei um suspiro seco. Se ela queria jogar sujo, então eu ia mostrar que não sou mais alguém que ela pode pisar em cima. Segurei meu telefone com mais força. Cada palavra naquela postagem era uma mentira, mas contada de um jeito tão convincente. Ela me pintou como a filha fria, enquanto ela e meu pai apareciam como vítimas inocentes. E o pior, as pessoas acreditaram. Centenas de comentários. Meu Deus, como sua irmã fez isso? Família é tudo. O que ela tá pensando? Pobre senhor, Richard deve ser de partir o coração. Eles não sabiam a verdade, mas iam saber. Eu não podia deixar isso assim. Liguei para minha mãe e pedi para ela marcar uma reunião familiar naquela tarde. Para proteger meu pai e Vitória de mim, era o que eles iam dizer. Uma chance para todos me julgarem e defenderem os coitadinhos da postagem da Vitória. E sem pensar duas vezes, todo mundo apareceu. Às 5 da tarde, a sala estava lotada. Tios, tias, primos, todos com cara de raiva e julgamento. Meu pai estava sentado no meio, de braços cruzados, com aquele ar de superioridade. Vitória estava relaxada, mexendo no cabelo como se já soubesse que ia sair vitoriosa.
Minha mãe estava de lado, quieta, parecendo nervosa, mas ninguém sabia o que ela estava escondendo. A porta se abriu. Eu entrei. E não estava sozinha. Nathan, meu advogado, veio logo atrás, carregando uma pilha grossa de documentos. A sala ficou em silêncio. Olhei nos olhos do meu pai. Depois, encarei a Vitória. Boa noite a todos, falei, com a voz calma, mas firme. Acho que está na hora de a gente falar a verdade. Meu pai cerrou o maxilar. Vitória ficou pálida. Mas eu não deixei nenhum dos dois abrirem a boca. Nathan abriu a pasta e tirou o primeiro documento. Este é o contrato oficial da hipoteca, ele disse. Segundo esse documento, Sophia Carter, ele apontou para mim, é a única responsável pelo empréstimo. Então ele virou para meu pai. Isso significa que Richard Carter não tinha nenhum direito legal de tentar vender o apartamento. Um burburinho começou na sala. Olhei em volta, vi as expressões de dúvida começarem a aparecer nos rostos deles. Mas ainda não era tudo. Nathan pegou outro papel e colocou sobre a mesa. E isso aqui, continuou ele, é a prova de que Richard Carter usou a identidade de Sophia Carter para conseguir um empréstimo de $220 mil sem o consentimento dela. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Olhei ao redor e vi os rostos das pessoas mudando. A raiva que antes era toda para mim, agora estava indo direto pro meu pai e pra Vitória. Isso é verdade? Uma das minhas tias perguntou, com a voz meio tremendo. Richard, o que está acontecendo aqui? Meu tio franziu a testa, encarando meu pai. A respiração da Vitória falhou. Ela gaguejou, com a voz trêmula. Ele não é bem assim. Mas eu não ia deixar ela inventar mais nenhuma mentira. Virei para minha mãe. Mãe, você viu tudo, conta para eles. Ela respirou fundo, deu um passo à frente e disse. Tudo que a Sophia falou é verdade. A voz dela estava firme, sem medo. Fiquei calada por muito tempo, mas hoje, eu não vou mais me esconder. Depois disso, a sala virou um caos. As mesmas pessoas que ontem me chamaram de ingrata, agora estavam furiosas com meu pai e com a Vitória. Isso é absurdo, gritou meu tio. Vender a casa da própria filha sem nem perguntar? Tia Ana balançou a cabeça, decepcionada. E ainda falsificou a assinatura dela, isso é crime. Não acredito que ele fez isso, disse meu primo Jake, chocado. Fiquei calada, observando, esperando o momento certo para terminar tudo de vez. Quando o barulho diminuiu, dei um passo à frente. Olhei nos olhos do meu pai e da Vitória. Eu não quero desculpa, não quero pena. Minha voz estava firme, cortante. Só quero meu apartamento de volta, e quero o pagamento completo do empréstimo de $20 mil. Coloquei outra pilha de papéis na mesa. Vocês têm exatamente 3 dias. Encarei os dois com firmeza. Meu pai fechou os punhos, os dedos ficando brancos, mas não disse nada. Vitória mordeu o lábio, os olhos vermelhos, parecendo prestes a chorar. 3 dias para devolver tudo, e fazer uma correção pública. No Facebook, clara, direta, verdadeira. Me virei para Vitória. Você arrastou meu nome pela lama na frente de toda a nossa família. Agora vai consertar. Fiquei parada, sem medo, sem hesitar. Se nada mudar em 3 dias, eu vou processar. Ninguém respondeu. Minha mãe assentiu, em silêncio, do meu lado. Os outros ficaram ali, calados, num silêncio desconfortável. E meu pai, ele só ficou sentado, com o rosto duro de raiva. Agora eles só tinham 2 opções: fazer o que eu pedi, ou encarar a justiça. 2 dias depois, meu celular tocou. Olhei para a tela, número desconhecido. Mas dessa vez eu já sabia o que era. Alô? Olá, senhorita. Sofia, estou ligando da financeira, disse uma voz familiar. Queria informar que o empréstimo de $20 mil foi pago totalmente hoje de manhã. Levantei a sobrancelha. O empréstimo foi quitado? Repeti, só para ter certeza. Isso mesmo. E mais, recebemos uma solicitação do senhor Richard Carter para cancelar a transferência do seu apartamento para Vitória Carter. Toda a papelada já foi finalizada. A propriedade voltou oficialmente para seu nome. Não sei de onde ele tirou o dinheiro. Talvez tenha pegado emprestado. Talvez tenha vendido algo valioso. Mas, sinceramente, não me importei. Obrigada pela atualização, respondi, com a voz firme. Naquela tarde,
Recebi uma mensagem da Vitória. Postei a correção no Facebook. Todo mundo viu. Sei que você não confia em mim, mas dessa vez é sério. Tô indo embora. Vem pegar as chaves. Fiquei olhando a mensagem por um tempo. Depois abri o Facebook. Como ela disse, lá estava a nova postagem. Li devagar, absorvendo cada palavra. Não era sincera. Não era emocional. Parecia algo que ela escreveu só para se livrar da obrigação. Fria, calculada, mais uma encenação. Mas não importava. A verdade estava lá agora. Todo o dano que ela tentou causar tinha sido desfeito. Soltei o ar dos pulmões, sentindo o peso no peito começar a sumir. Esse capítulo estava se encerrando. Dessa vez, nos meus termos. Sorri. Aquilo não foi um pedido de desculpas de quem sentiu culpa. Foi um pedido feito por necessidade. Mas, no fim das contas, isso nem importava mais. Eu consegui exatamente o que eu queria. Escrevi uma mensagem curta. Vou buscar as chaves agora. Meu apartamento era meu de novo. E dessa vez, ninguém ia tirar ele de mim. 3 dias depois, tudo se resolveu. O apartamento voltou oficialmente pro meu nome. O empréstimo de $20.000 foi pago. E a Vitória saiu sem dizer uma palavra. Achei que era o fim. Mas aí, meu celular tocou. Na hora que vi a tela, soube quem era. Fiquei alguns segundos pensando se atendia ou não. No fim, atendi. A voz dele estava baixa. Mais cansada do que eu já tinha ouvido antes. Você tá satisfeita agora? Soltei uma risada seca, sem emoção. Você acha que isso foi sobre satisfação? Falei. Não, pai, isso foi sobre justiça, e também foi uma lição. Ele ficou em silêncio. Respirei fundo e disse minhas últimas palavras para ele. Nunca pense que pode tirar algo de mim, sem pagar por isso. E desliguei. Depois disso, nunca mais falei com meu pai. Não muito tempo depois, minha mãe decidiu pedir o divórcio. Já aguentei demais, ela disse, arrumando as malas. Deixei ele te machucar muitas vezes, e não consigo me perdoar por isso. Ela se mudou comigo. Aqueles dias pesados, sufocantes, finalmente tinham ficado para trás. Agora, todo dia eu acordo no meu apartamento. Sem mentiras. Sem medo de traição. Livre. Já se passaram 3 meses. Minha mãe e eu aproveitamos cada momento juntas, por menor que seja. Chega de injustiça. Chega de dor. Eu lutei pelo que era meu por direito. Tomei de volta o que nunca deveria ter sido tirado de mim. Mas tem uma pergunta que ainda me ronda. Será que eu fiz certo? Com meu pai, com minha irmã, será que eu exagerei? Se fosse com você, o que você teria feito? Me conta aí nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve para acompanhar outras como essa. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Te vejo na próxima.